cais, não são as mesmas mãos que me deixaram. Da pé, na proa do navio, braços caídos, cansados de assinar, perdidos os sonhos de criança, sou das tropas que regressam da Alemanha. Mas havia várias coisas que nos uniam. Além de termos até um feitio um bocadinho parecido e outras coisas. Mas era a admiração pelo Torga. Ou seja, ele tinha aquela relação de treinos, tal, e o Torga tinha tido um convívio engraçado, um episódio, com o Luís, porque ele gravou um poema do Torga, aliás, musicado aqui pelo António Toscano. O aqui neste país e nesta hora, aqui junto dos meus mortos e vivos, aqui de pés atados, livre, como os balões cativos que pairam ancorados. E quando o Torga morreu, o Luís escreveu este poema. Foste irmão e guia sem saberes de quantos procuram o infinito na pobre natureza dos seus seres, para quem o destino foi maldito. Nesta vida sem futuro e sem sentido, em que os homens caminham sempre sós, no silêncio forçado do teu grito, não foste tu que morreste, fomos nós. Ora, e depois há outra coisa interessante. Havia outro homem que nós admirávamos muito, eu como miúdo, ele já como homem, que era o Tossan. Um caricaturista. E ele então tem um poema, Constatação, à memória de Tossan. E eu disse-lhe, ele quando me mostrou o poema, disse assim, opa, isto parece uma coisa, depois parece para o Tossan, então à memória de Tossan. E ficou à memória de Tossan. O poema é curtíssimo, que reparem bem a desilusão, e depois eu explico o disco, essa história do disco. Luizão diz, quisemos explicar tudo, o verão, a primavera e o intrudo. Agora, temos na mão uma enorme bola de sabão e o anão, que vestiu um sobretudo. Ora, bom, porque não vos quero amassar, quero chamar a atenção para o seguinte. Eu vou dizer o que tinha para aqui para dizer, que vale a pena. Ora bem, o que eu vos quero mostrar é o seguinte. Falou-se aqui nos álbuns do Luís. E isto, até eu posso, se quiserem, eu empresto, pode passar do meu irmão, não tem problema nenhum, desde que não reroubem um bocado. Aliás, até estão com dedicatórias do Luís, todas. Este é o primeiro disco. Ou seja, e é engraçado também, as pessoas, o valor das pessoas não reside por terem só qualidades. Eu gosto das pessoas que têm defeitos, as pessoas que só têm qualidades, fujo delas como já foge da cruz. Ora bem, e o Luís era um tipo com defeitos. Agora, as qualidades eram tão grandes que realmente os defeitos humanizavam as qualidades. Aí. Ora, o que acontece? O primeiro disco que o Luís gravou, o primeiro LP, é o do Coimbra Quintet. Atenção, esse é o primeiro disco, não é? Esse primeiro disco não era ele que o ia gravar, era o Machado Soares. Por isso, ou seja, foi o Machado Soares que disse, ele era preciso gravar aquilo em Espanha, na Philips, proposto pelo velho professor Mário Silva, e é o Luís que vai gravar o disco. Por isso ele não se tinha preparado para gravar o disco, e vai à boleia e ele grava o disco. Os outros discos que estão aqui devem ao António Toscano. Ou seja, o quais por ele cantava e pronto, olha, é preciso cantar uma coisa, lá cantava. Agora, vontade de gravar, vontade de não sei o quê, não era bem como ele. Depois entusiasmava-se se os outros o empurrassem, se o levassem. Foi o que aconteceu. Então o último disco foi uma desgraça. Ora, estes discos, aliás, o Toscano confirmou isso, aos 30 anos, já dizia, pá, eu estou afastado, não sei o quê, se não fossem os colegas, diziam, pá, vamos embora, toma lá aqui um poema. Então ele entusiasmava-se. E o primeiro disco, reparem, chama-se Luís Góis, Coimbra de ontem e de hoje. Se não tiver aqui escrito Coimbra, este disco tanto podia ser de Coimbra, como de Alhos Vedras, como de Fontes de Golgotas, ou qualquer coisa daqui. É Coimbra por todos os lados. E reparem o que é que está aqui. Tem aqui um homem que não está de capa e tal, embrulhado e tal, e com uma coisa, uma voz, não tem cá nada disso. O que é que tem? É um indivíduo que está a fumar.
acendei o cigarro, a fumar, e reparem que tem aqui uma mão como se fosse um bilhete de identidade, a identidade como se fossem os primeiros homens numa caverna pré-histórica. Estão a ver? Ali assim a mão como um símbolo da humanização da coisa. A mão ali assim. Bom, é isto. O segundo é isto. E o que é que isto tem a ver com Coimbra? Zero absoluto. Isto pode ter a ver com a Figueira da Foz, com Cascais, etc. Ora bem, e mais, diz Luís Góis, canções do mar. E foi por isso que muita gente em Coimbra dizia: opa, aquilo já é tudo menos fato de Coimbra, que não é nada. O Góis passou-se, já ultrapassou todos, porque os cânones, aquela coisa de cumprir aquelas regrazinhas e tal. Ora bem, Luís. Ora, e o que nós vemos ali é depois um homem que, à partida, olhamos para eles e deduzimos que é um pescador que anda ali assim. Pronto. Agora, meus queridos amigos, o mais interessante... Deixe-me só chegar à atenção. Se repararem, neste disco aparece ainda doutor. Pois, claro. Esse já não aparece. Não aparece em nenhum dos outros. Isso nós também tem sentido. Claro, com certeza que tem. Ora bem, e agora chegamos a este para mim é que é fantástico. Augusto Cabrita, que tirou as fotografias. Onde é que o Luís Góis tira esta fotografia com aquele sobretudo que nós temos, que tem um capucho e aquela coisa e tal? Fato Coimbra. O doutor Luís Góis tira uma fotografia numa lixeira. Isto foi uma lixeira. O Augusto Cabrita disse: ó pai, eu quero tirar uma fotografia na lixeira, contigo uma... A modernidade destas capas, no início dos anos, antes do 25 de Abril, não tem nada com tudo quanto se faz hoje em Coimbra, que são do tempo do avô deles. A malta nova hoje em Coimbra, digo isto preto no branco, alguns com muito boa vontade, estão a reproduzir o passado antes do Luís Góis. E quando cantam o Góis, cantam como se estivessem a cantar o bisavô dele. Porque lhes falta o tempo de hoje, a modernidade. Foi o Luís Góis e o Zeca Afonso que romperam com aquele passado, com aqueles cânones, com aquela tradição que já não se aguentava. Eu sou a favor das tradições. Eu ajudei a restaurar as tradições académicas. Eu gosto de Coimbra que me farto. Mas é por gostar de Coimbra que me farto. Nós, quando gostamos, sofremos. Queremos que as coisas sejam melhores. Lutar porque é para que elas sejam do nosso tempo. Ser parecido com aquilo que nós sentimos, amamos e queremos. E não propriamente para imitar o senhor doutor não sei quem, mas o outro não sei quem, que já um avô não sei quanto. Assim não se vai dar parte nenhuma. E isso é que se tem afastado de Coimbra. Não é por Coimbra estar em Coimbra, não estar em Lisboa. O que afasta Coimbra das rádios, disto, daquilo e daquilo outro, é ter autorização a mais e não trazer novidade, modernidade, etc, etc. Muito bem, muito bem, muito bem. O último dos discos de Luís Góis, que já não é o Augusto Cabrita que tira a fotografia, mas reparem, o que é que está? Depois do 25 de Abril, o que é que está aqui? Está um homem entre os homens. Entre os homens, as mulheres, as crianças. É um homem entre homens. Não é mais nenhum senhor doutor, entre tal, que eu gosto, não sei o quê, que não sei o quê. Não, é um homem e que tem um título que diz canções para quase todos. E é evidente que não há de ser para todos. É para quase todos, porque há sempre alguns que nem vale a pena cantar para eles. Que eles não ouvem, não percebem, nem querem entender. Mas que seja para quase todos é fundamental. Ora bem, e o título foi do Lionel Neves, para não variar que era poeta. E agora, cheguei... Onde é que está o rei do disco? Ora bem, até que chegamos à última gravação do Luís, que foi realmente os meus poemas. Eu vou-vos contar, que é para ficarmos a saber a história, fiz tintim por tintim. Eu tenho um amigo, há muitos anos, jogou rugby contra mim, eu joguei rugby na Académica, ele jogava rugby no Liceu Dom João III, em Coimbra, que é o João Moura, que é hoje um ilustre político, presidente da Câmara de Cantanhede. E que foi um homem que se licenciou em farmácia e que fez a sua carreira académica e que chegou a professor, não sei se catedrático, se não, mas em Braga. Bom. E nós éramos amigos, somos amigos e tal. E o que acontece é que, quando se deram a chamada restauração das tradições académicas, eu envolvi-me muito naquilo, eu escrevi 2 poemas. Eu comecei a escrever poesia muito cedo, como é natural, e escrevi 2 poemas. E eu até vos vou dizer um dos poemas, que é para verem como eu tenho alguma razão.
é que desgraçadamente, não é porque tenho a mania que tenho razão, é que desgraçadamente os poetas têm geralmente a razão antes do tempo. Ou seja, não é antes do tempo, eles têm o seu tempo. Os outros é que ainda estão no tempo da avó deles. Ora bem, o que acontece é o seguinte, o meu poema, um dos poemas, reza assim: guitarra longínqua, que tocas por dentro dos muros as palavras esquecidas do passado. Voz eterna por dentro de Coimbra, dedilhada por cada homem que passa e tens por dentro do sonho a dança fantástica dos teus dedos. Ora bem, o João Moura leu isto e disse: opa, eu vou fazer uma música para esta coisa e tal. E havia outro que era um bocadinho mais conservador e também fez uma música e tal. Bom, e passaram-se aí 20 anos. Reparem bem, passam 20 anos, telefona-me o João Moura. Oh, caralho, pá, eu estou pronto a gravar um disco, quer disco, CD, DVD, livro, tal, mas quero que seja o Góis a gravar. Tá? Olha, coisa. Opa, com o Góis nós estávamos aqui 3 vezes, às vezes jantávamos 3 e 4 vezes por semana, ou em minha casa, em casa dele, isto, aquilo, 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 muito bem, está senhor. Opa, queres que eu fale? Ah, só que um pormenor, os poemas são os teus. E eu disse: é pá, os meus, filho. Não, mas porquê é que são os meus e eu não há de ser também dos outros e tal? Opa, são só os teus, porque eu quero que seja um poeta do meu tempo, da minha geração. Para quê? Está bem, ok, muito honrado com isso. Não vou dizer que não. Bom, o que acontece é que lá gravámos. Depois, entrou nesse disco, entraram 3 composições à guitarra, uma delas até, todas bonitas, mas uma delas até com flauta e tudo, muito bonita. Entrou um poema que depois, talvez, também foi aqui gravado por Sousa Mesquita. O Agora não há mais nada, é só esta vida parada. Mas agora, o Góis era um talento, uma coisa. Isto, e tinha lá, e mais, um poema do Edmundo Betancourt. Amor. Hã? O amor. Não, o amor é do outro disco. Quando é que ele diz: a liberdade sofre e chora à nossa espera. Que é um poema, cantado aqui por António Scândia, não só, é um poema que eu tenho muita pena que o Luís Góis não tenha gravado antes do 25 de Abril. Porque o Luís Góis, com a mania de não se comprometer, ele queria que a mensagem passasse sem fazer política. É um bocado difícil. Querer uma coisa e outra ao mesmo tempo, a sol na ilha e a chuva na bala, é um bocado difícil. E as pessoas têm que se comprometer de qualquer forma. E o Luís não... A vida dele, toda a vida dele, foi uma confusão, porque não se queria comprometer. Olha, não se consegue duas coisas ao mesmo tempo, é difícil. Ora bem, e há aquele poema que... Imaginem o que era o Luís Góis ter, antes do 25 de Abril, cantado um poema que terminava: que a liberdade sofre e chora à nossa espera. Epá! Isto era ele passava, não é, para além daquilo que ele passava a ser o símbolo maior da resistência disto mais. Uma voz daquela, não foi capaz. Bom, está neste disco. E está depois um poema que foi dedicado a um rapaz, escrito por um viola, que foi dedicado a um rapaz do meu tempo, que é o Tó Nogueira, coitado, que morreu muito cedo, que para as casas abaixo saía na Câmara, ele era vereador em Coimbra, presidente da Junta de Freguesia, estava a descer as casas da Câmara, tropeçou, coitado, e então foi dedicado àquele que consta também desse disco. Agora vocês reparem uma coisa, isto é uma crítica que eu vou fazer, objetiva, gostaria-vos daquelas capas. O disco está engraçado, eu e o Luís, mas o Luís quase sempre eu a falar e o Luís a dizer que sim com a cabeça, às vezes, mas de forma a não se comprometerem. Sim, mas está bem, e ele disse ao João Moura: João, agora o que tu tens que fazer é uma capa do caraças. Pá. Esta capa tem que corresponder a alguma modernidade, porque um tipo que veja uma capa com uma certa modernidade e Luís Góis, no título, Luís Góis, e tal. Porque o título realmente fui buscá-lo ao livro que eu tinha escrito, uma antologia, que era O Espírito da Raiz. Então, Coimbra, Espírito da Raiz, acho que está lá tudo. Agora, o que é preciso é que os poemas tenham alguma modernidade e que a capa tenha modernidade. Pois o que é que o nosso amigo foi buscar? A capa mais clássica, mais, direi, reacionária de todos. Porque como não éramos nós que pagávamos o disco, não tínhamos que estar preocupados com isso. Então sai uma coisa que é a Torre da Universidade, a Sé Velha, é aquela coisa, e tal. E com a agravante.
Reparem, depois do Góis ter estado quase 20 anos sem gravar, sai um CD do Góis, o que é que qualquer pessoa faria? Era, título era, não sei o quê, depois Luís Góis, não é? E depois, acompanhado por fulano, não sei o quê. Não, senhor. Fica isto, e depois qual é o primeiro nome que está aqui? João Moura. E depois Luís Góis também. Ou seja, deve ter sido o Luís Góis acompanhar o João Moura. Ou seja, isto é inadmissível. Qual é o problema do nosso tempo? É egotismo a mais e solidariedade a menos. Se nós vamos buscar o Luís Góis, é porque estamos a servir o Góis e a voz deles nos serve. É para servir os outros, não é para nos servirmos dele. Tenho dito. Por isso, o que é que eu tenho para vos dizer mais do Luís Góis? Só para vos dizer que o Luís Góis foi é um pedaço da minha vida. Tivemos uma relação impensável. Tínhamos uma solidariedade que o Toscano testemunha em palco e tudo, que era única. Entendíamos que aquilo, a certa altura, no fim, o Góis já não ia à parte nenhuma se eu não fosse. Mas o Carranca também vai. Que ele ficava tal, porque havia... Ora, entendíamos, porque havia, essencialmente, passo em modéstia, uma cumplicidade, não é das almas, de sensibilidade poética, que é aquilo que falta a muita gente. Eu queria aqui uma vez mais agradecer a presença destes nossos amigos, do professor Mesquita, do Carlos Carranca, e aqui do nosso amigo também, no sentido de agradecer a presença deles e de tudo aquilo que nos enriqueceram. Eu sinto que saio cada vez mais rico com estas conferências e saber estas histórias de alguém que para mim é um mestre de Coimbra, da canção de Coimbrã, da canção de matriz Coimbrã, do fado de Coimbra, que queiram chamar. Eu continuo a dizer que para mim é fado de Coimbra, mas cada um tem a sua visão. Esta é a minha, não interessa para aqui agora. Mas muito obrigado. E se todos, quando saírem desta porta, sentirem aquilo que eu sinto, vamos sair mais ricos daqui com toda a certeza, com estas histórias magníficas de Luís Góis. Muito obrigado e vamos então para cima. Vamos cantar. Obrigado.